A Igreja Presbiteriana do Brasil considera que a congregação cristã no Brasil possui características peculiares aceitas. Neste vídeo, as 5 razões pelas quais o 40º Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, realizado em julho de 2022 em Cuiabá, Mato Grosso, apresentou seu posicionamento de não reconhecer a CCB como igreja genuinamente evangélica. Vamos ver os motivos? Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Em julho de 2022, ocorreu o 40º Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, realizado na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, onde foi deliberado que a congregação cristã no Brasil não pode ser reconhecida como igreja genuinamente evangélica, uma vez que possui características peculiares aceitas. A Igreja Presbiteriana do Brasil pertence à família das igrejas reformadas ao redor do mundo, tendo surgido no Brasil em 1859 como fruto do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, reconhecidamente pelo seu afinco ao estudo bíblico. A Universidade Presbiteriana Mackenzie pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil, além de grandes nomes como Augustus Nicodemos e Hernandes Dias Lopes, ambos pastores reconhecidos tanto no Brasil como em boa parte do mundo. O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil é uma espécie de última instância de poder administrativo da denominação. Eles reúnem-se ordinariamente uma vez por ano e extraordinariamente sempre que necessário sob a convocação do presidente. Foi deste órgão que saiu a resolução em que a CCB não pode ser reconhecida como uma igreja genuinamente evangélica, uma vez que possui características peculiares aceitas. Mas qual a definição de seita? E o que a congregação cristã do Brasil tem a ver com isso? É o que vamos descobrir a partir de agora. Vou apresentar 3 definições de seitas que você pode encontrar nos dicionários. Primeira definição: grupo de indivíduos partidários de uma mesma causa, partido, bando, facção. Uma segunda definição: na antiga literatura romana e pré-cristã, partido ou escola filosófica. E terceira definição, na Vulgata, variedade de tendências religiosas dentro do judaísmo, como por exemplo, seita dos fariseus. Já no campo religioso, o significado de seita tem um sentido pejorativo. Segundo Augustus Nicodemos, pastor presbiteriano e doutor em hermenêutica, nem todos os que pertencem a uma seita são desonestos ou mal intencionados. Existem pessoas lá sinceras, mas que caíram vítimas de falsos profetas. Elas têm outra fonte de autoridade além da Bíblia. Enquanto que os cristãos admitem apenas a Bíblia como fonte de conhecimento verdadeiro de Deus, as seitas adotam outras fontes. Algumas forjaram seus próprios livros. Outras aceitam revelações diretas da parte de Deus. Outras aceitam a palavra de seus líderes como tendo autoridade divina. Outras falam ainda de novas revelações dadas por anjos ou pelo próprio Jesus. E mesmo que ainda citem a Bíblia, ela tem autoridade inferior a essas revelações. Uma segunda marca de seita: elas acabam por diminuir a pessoa de Cristo. Embora muitas seitas falem bem de Jesus Cristo, não o consideram como sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nem como sendo o único salvador da humanidade. Reduzem-no a um homem bom, a um homem divinizado,
a um espírito aperfeiçoado através de muitas encarnações, ou a mais uma manifestação diferente de Deus, igual a outros líderes religiosos como Buda ou Maomé. Frequentemente, as seitas colocam outras pessoas no lugar de Cristo, a quem adoram e em quem confiam. Uma terceira marca. As seitas ensinam a salvação pelas obras. Essa é uma característica universal de todas as seitas. Por acreditarem que o homem é intrinsecamente bom e capaz de, por si mesmo, fazer o que é preciso para salvar sua alma, pregam que ele pode acumular méritos e vir a merecer o perdão de Deus através de suas obras praticadas neste mundo. Embora as seitas sejam muito diferentes em sua aparência externa, são iguais neste ponto. Algumas falam em fé, mas sempre entendem a fé como sendo um ato humano meritório. E nisso diferem radicalmente do ensino bíblico da salvação pela graça mediante a fé. Quarta marca, as seitas são exclusivistas quanto à salvação. Pregam que somente os membros do seu grupo religioso poderão se salvar, enquanto que os cristãos reconhecem que a salvação é dada a qualquer um que arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, não importa a denominação religiosa. Então, as seitas ensinam que não há salvação fora de sua comunidade. Por fim, uma outra marca, a quinta, as seitas se consideram o grupo fiel dos últimos tempos. Elas ensinam que receberam algum tipo de ensino secreto que Deus havia guardado para os seus fiéis perto do fim do mundo. É interessante que toda vez que nos aproximamos do fim de um milênio, cresce o número de seitas afirmando que são o grupo fiel que Deus reservou para os últimos dias. É isso aí, pessoal. As palavras do reverendo Augustus Nicodemos caracterizando seitas. A Igreja Presbiteriana publicou o documento 064 sobre a consulta do posicionamento da IPB quanto à congregação cristã no Brasil. Lembrando que esse Supremo Concílio ocorreu entre os dias 24 de julho a 31 de julho em Cuiabá, Mato Grosso. Eu vou apresentar agora as considerações, as 12 considerações quanto à congregação cristã no Brasil, feita pela IPB, publicada nesse documento 64. Confira. Considerando a data de fundação da Congregação Cristã do Brasil, CCB, em julho de 1910, sem ligações com projetos missionários internacionais, e o fato da CCB não se reconhecer oficialmente como uma denominação pentecostal, mesmo que marcada pela presença em seus raros documentos da glossolalia como evidência do recebimento do Espírito Santo e, portanto, pertinente à consulta sobre posicionamento da Igreja Presbiteriana do Brasil sobre a CCB. A forte presença da Congregação Cristã do Brasil no estado de São Paulo e em outros lugares do Brasil, bem como na América Latina, Estados Unidos, Europa, Ásia e África. Terceira consideração feita pelo Supremo Concílio, que a CCB afirma em seu site oficial que não faz qualquer tipo de propaganda de sua doutrina, nem se utiliza de qualquer meio de divulgação pública de seus princípios de fé. Quem tiver interesse espiritual de conhecer sua doutrina, deverá frequentar seus cultos em qualquer de suas igrejas, o que gera certa dificuldade para levantamento de dados. Que o modelo implementado pelo seu fundador, Luiz Franciscon, busca ser seguido ainda hoje. Entretanto, passou por inegáveis e importantes modificações, a exemplo do próprio Estatuto, maiormente nos pontos de doutrina,
essencialmente na compreensão e aceitação da Bíblia, ponto que sofreu a seguinte modificação. Em 1980, dizia: 1. Nós cremos na inteira Bíblia e aceitamo-la como infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 2 de Pedro 1 e 21. 2 de Timóteo 3, 16 e 17, Romanos 1 e 16. E em 1995, recebeu nova redação, a qual foi ratificada novamente em 2004, restando assim a nova. 1 ponto. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamo-la como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir, e também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A alteração essa que muda radicalmente o seu posicionamento inicial por submeter a autoridade da Escritura à avaliação e interpretação autoritativa humana. Luiz Franciscon foi dissidente da Igreja Presbiteriana Italiana de Chicago, onde também se casou em 1885. Lá, ele apresentou dificuldades com o batismo por aspersão ministrado pela Igreja Presbiteriana. 5. Que a postura de Franciscon relativa ao batismo fez com que ele e um grupo de pessoas saíssem da Igreja Presbiteriana e, a partir daí, tivessem contato com o movimento pentecostal nos Estados Unidos, apegando-se à glossolalia como forma de identificar o recebimento da bênção do Espírito Santo na vida do crente. Franciscon chegou ao Brasil em 12 de março de 1910. Sexta consideração sobre a congregação cristã no Brasil, feita pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana. Que, ao que parece, na congregação cristã do Brasil, não se fazem cultos ao ar livre e pregações em locais públicos, que a mídia eletrônica é proibida e que não são permitidas campanhas evangelísticas, nem impressão e distribuição de folhetos. Que há testemunhos espontâneos por meio dos membros e que a pregação não é preparada com antecedência, pois espera-se que seja inspirada pelo Espírito Santo. Oitava consideração: que existe contradição entre o que ensina o artigo 19 do Estatuto da CCB, quando afirma que a denominação é constituída por uma comunidade que aceita toda a Bíblia Sagrada, na qual está contida a infalível palavra de Deus, estando devotada a Jesus Cristo, autor e consumador da fé, fundada na doutrina apostólica, mesmo afirmando em seus pontos de doutrina que nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamo-la como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essas afirmações conflitantes, interpretadas à luz das decisões exaradas em seus
tópicos de ensinamento em diversas assembleias anuais demonstram, no mínimo, a consideração quanto à precedência da interpretação humana sobre a própria palavra revelada. Assim, a Bíblia não deve estudada como ensinado, por exemplo, nos tópicos da 36ª Assembleia de 5 a 9 de abril de 1971. Tópico 46. Não devemos pregar contra o estudo. Há servos que interpretam como uma proibição de estudo a parte da palavra que diz: e o muito estudar, enfado é da carne. Não é proibido estudar. Nesta reunião é dado esclarecimento a todos. O que não podemos fazer é estudar a palavra de Deus. Vou repetir. O que não podemos fazer é estudar a palavra de Deus. Quanto a estudar para ampliar os conhecimentos na parte material, em nossa profissão ou outras atividades, é coisa boa e proveitosa. Quem tem oportunidade de estudar deve aproveitá-la. Atualmente, com o grande desenvolvimento de nossa nação, o estudo tornou-se indispensável tanto para a obtenção de colocações como para mantê-las e conservá-las. Portanto, que ninguém pregue contra o estudo. Deixemos a nossa mocidade e a irmandade em geral livre nesta parte. Mesmo que o irmão que estuda seja músico e falte nos cultos, nos dias da semana, não o impeçamos de estudar. O que temos a fazer é aconselhá-lo a guardar-se no temor de Deus, não perdendo os cultos em dias em que não há aula. Quanto ao estudo de advocacia, não é conveniente para os irmãos do ministério, e uma vez interpretadas à mercê do que prega, não pode ser questionada. Tópicos de ensinamentos, reuniões de 1948 aos crentes. A palavra de Deus ensinada à sua igreja não é para ser discutida, porém obedecida. Só assim se honra ao Senhor. Assim sendo, temos por clara a admissão de outra fonte de autoridade, que não a palavra de Deus, e que, por conseguinte, a ela sobrepuja. Nona consideração: que as afirmações teológicas nos pontos de doutrina da CCB podem inicialmente aparentar não conter heresias doutrinárias, mas que, no mesmo documento, há uma informação relativa ao batismo que é muito estranha, a saber que a CCB batiza seus membros em nome de Jesus e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desta forma, Jesus não seria essencialmente o Filho, rompendo com a doutrina ortodoxa da união das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa, conforme definida no Concílio de Calcedônia, ano 451 depois de Cristo. Décima consideração: que o presbitério consulente afirme em sua consulta a ser a CCB um grupo exclusivista, baseando-se para tal no preâmbulo da obra Histórico da Obra de Deus, revelada pelo Espírito Santo no século passado, HOD, página 47, e no artigo 8º do Estatuto da CCB, ainda que esses textos, por não serem claros e sejam passíveis de outros entendimentos, entretanto, há que se considerar a doutrina do batismo exaradas nos tópicos Assembleia de 28 a 31 de março e 1º de abril de 1961, que nos seus termos diz:
Doutrina do batismo. Quando se vai batizar, sendo o servo de Deus um mandado do Senhor, para cumprir o mandamento, deve usar as palavras: em nome do Senhor Jesus te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo conforme se encontra em Mateus 28, versículos 19, Atos 2, versículo 38. Pois o sacramento que está cumprindo é um mandamento do Senhor Jesus. Sempre temos considerado que todos sejam batizados segundo o Senhor nos tem feito claro desde o princípio desta obra. O Senhor nos guiou em que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Na obra de Deus não temos parentes nem amigos, todos somos iguais, e quem não está na doutrina não é considerado como irmão, nem tem liberdade nos cultos. Bem como nos tópicos Assembleia de 28 a 31 de março, de 1º de abril de 1961, sobre frequentar seitas. Tem existido no meio da Irmandade irmãos que não se satisfazendo, aliás, acham talvez que o Senhor envia pelo Espírito Santo nas congregações não é suficiente para saciar suas almas, buscando assim ser alimentados pela sabedoria humana, frequentando seitas onde predomina o saber e a ambição do homem. Até no Espiritismo tem ido irmãos nossos. Aquele que, iluminado pelo Espírito Santo, deve saber discernir a moeda falsa da verdadeira. Sabemos por quem somos guiados e quem opera em nosso meio. Todavia, não é possível ser admitido que nossos irmãos, frequentando seitas e denominações estranhas à nossa fé, possam ser considerados nascidos da água e do Espírito, como um fiel que tem aceito o Senhor nosso Jesus Cristo como seu único e pessoal Salvador. Assim devem tais irmãos serem exortados com veemência, e se porventura não renunciarem a tais hábitos, não serão mais considerados como irmãos e impedidos assim na comunhão da igreja. Existem irmãos que têm em si o desejo de ser pregadores, não possuindo para tal o dom de Deus. Em casos tais, alguns têm ido para seitas onde lhe dão a liberdade desejada. Devemos nos guardar desses espíritos de ambição e inveja, pois mais tarde ou mais cedo o Senhor esclarece o que se encontra no coração daquela pessoa. Tais resoluções demonstram o que podemos certamente considerar como exclusivismo, posto que por liberdade nos cultos pode-se claramente reconhecer como a participação na comunhão, o que é vedado até a membros de outras denominações cristãs, mesmo em comunhão com suas igrejas, e até mesmo aos que tenham sido batizados em nome do Senhor Jesus e por imersão nas suas denominações, bem como a prevista exclusão da Irmandade em caso de insistência na frequência em outras denominações. Tais práticas certamente demonstram o caráter exclusivista da CCB. 11ª consideração: que o presbitério consulente afirma em seus considerandos que a CCB impede seus membros de visitarem outras igrejas evangélicas e de realizarem outras leituras fora a Bíblia. No histórico da página 12, o que se lê literalmente no referido documento é que o povo de Deus não tem necessidade de frequentar outros cultos e nem de ler leituras religiosas de diferentes princípios. Na Sagrada Escritura existe tudo o que se precisa, individual e coletivamente. Entretanto, há que se considerar nas resoluções da Assembleia de 1977 a seguinte decisão. 5. Sociedade secreta e religiões diversas. O povo de Deus não deve se envolver com sociedades secretas,
nem frequentar religiões, credos e outras formas de doutrina. Surgiram ultimamente certas religiões estranhas que vêm iludindo a muito, principalmente a mocidade. Estejamos todos advertidos contra a ação e influência desses emissários portadores de doutrinas estranhas, a qual leva a compreender a existência de tal prática, visto colocar no mesmo patamar religiões, credos e outras formas de doutrina, apesar de parecer esta tratar apenas do postulado inicial e considerando também o postulado em resolução citado no item anterior, referente tópicos Assembleia de 28 a 31 de março e de 1º de abril de 1961, frequentar seitas, e claramente prevê sanção de exclusão da comunhão aos que frequentarem outra denominação que consideram estranhas. 12ª consideração, que em seu site oficial, a CCB, em seus tópicos, presta esclarecimentos sobre seitas e sectários nos seguintes termos. Não é correto denominar as igrejas evangélicas de seitas. Essa palavra, neste particular, designa sistema religioso divergente de religião dominante. Há irmãos, membros de igrejas evangélicas, que vivenciam a graça, assim como nós, creem em nosso Senhor Jesus e buscam a salvação na obra redentora de Cristo. De igual modo, jamais devemos cognominar de seitários qualquer cristão, até porque essa palavra não consta no dicionário, no que aparentemente vai de encontro à afirmação de que a CCB é excludente e propaga a salvação somente entre seus muros. Entretanto, é necessário esclarecer que tal posicionamento, corrigindo a posição exclusivista vigente até então, é resultante de resolução recente da Reunião Geral Anual de Ensinamentos, 86ª Assembleia de 2022, Resumo de Ensinamentos São Paulo, de 14 a 17 de abril de 2022, a qual diz em seus termos: a graça de Deus, salvação do homem. A graça é uma dádiva celeste concedida por Deus por intermédio do sacrifício de Cristo, salvando o crente da maldição, justificando-o e conduzindo à vida eterna. Efésios 2:8, Tito 2:11. Todos os salvos são vencedores pela graça de Deus. Ninguém pode conquistar salvação por méritos pessoais. A graça é também o poder vivo e operante de Deus na Igreja, concedida pelo Espírito Santo, de sorte a capacitá-la na milícia da vida eterna. O apóstolo Paulo testifica do poder da graça em sua epístola, 1 de Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Recomenda a Timóteo se fortificar na graça também, conforme se verifica em 2 de Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Portanto, a igreja que vivenciar o Espírito Santo em si mesma, experimentar a dispensação dos dons celestes, respeitar a santa palavra de Deus e guardar a sã doutrina, pode afirmar que a graça de Deus habita nela. A salvação não é propriedade de nenhuma denominação religiosa, nem em verdade o poderia ser, sendo obra da graça divinal. Concessão maravilhosa de Jesus, que por seu sacrifício abriu-nos a revelação da sua palavra e por ela, mediante a fé, franqueou-nos o acesso a Deus, dispensando o Espírito Santo em nossos corações. O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, 2022, resolve:
1. Alterar a decisão do Supremo Concílio de 1954 quanto às consultas dos presbitérios de Niterói, de Sorocaba e da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo sobre como devem ser recebidos na Igreja Presbiteriana do Brasil membros de igrejas pentecostais, congregação cristã ou Assembleia de Deus, bem como pessoas que professam a fé em igrejas reconhecidamente evangélicas, mas que não pertencem à Confederação Evangélica do Brasil e também não concedem carta de transferência para outras denominações. O Supremo Concílio resolve responder que essas pessoas sejam recebidas por pública profissão de fé, independente de novo batismo, suprimindo a congregação cristã. Segunda resolução: não reconhecer a CCB como igreja genuinamente evangélica devido à identificação nesta de características peculiares aceitas. Quais são elas? Primeira, compreensão equivocada sobre as Escrituras Sagradas, sobre a natureza dos sacramentos, especificamente o batismo, sobre cristologia e exclusivismo. Então, os 5 motivos pelos quais a CCB não deve ser reconhecida como igreja genuinamente evangélica. Primeira, compreensão equivocada sobre as Sagradas Escrituras, equivocada sobre a natureza dos sacramentos, especificamente o batismo, equívoco sobre cristologia e o outro motivo, exclusivismo. 3. Determinar aos conselhos que a recepção de membros oriundos da Congregação Cristã no Brasil se dê por meio de pública profissão de fé e batismo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.